Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula. Nossa turma é o 7º ano e a gente vai estar falando aí, no 7º ano a gente estuda as características do Brasil, né? Sobre a geografia, tanto a parte física quanto a parte que é socioeconômica, que envolve política, envolve economia, envolve a sociedade. Então, a gente estuda todas as coisas que estão aí nesse pacote no 7º ano, que é o Brasil. E hoje a gente vai estar fazendo uma revisão, né? Uma revisão para que a gente faça a atividade avaliativa do terceiro bimestre. Então, a nossa base de estudo, a gente vai estar usando aí o módulo 3, ok? E dentro das questões que foram separadas para a gente estudar, para fazer a prova do terceiro bimestre, a gente está estudando a questão da regionalização e algumas regiões. No módulo 4, a gente vai estudar outras regiões, como a gente já entrou nessas regiões, mas no módulo 3 a gente tem aí, primeiro a gente começa falando sobre a regionalização e depois a gente passou dentro do terceiro bimestre pela região norte e passamos pela região centro-oeste. Centro-oeste. Então a gente vai ver um pouquinho essas duas regiões e também ver como funciona a questão da regionalização, ok? Lembrando a vocês que a regionalização nós estudamos sobre duas formas ou duas maneiras de regionalização no Brasil, né? Regionalizar, a gente vai ler ali o livro de forma mais específica, mas regionalizar, o que é regionalizar? É você identificar alguns elementos característicos em uma determinada área, que essas características tornam essa área diferente daquelas áreas que estão à sua volta. Então você cria algumas coisas idênticas, iguais, que a gente chama de homogêneas numa mesma região, ou você identifica, ou você encontra, ou cria ali, né? E a partir dali você identifica aquela região como diferente daquilo que está à sua volta. Então tem que ser homogênea entre os elementos dali, ou seja, iguais, tem que ter algum elemento que sejam iguais, alguns elementos que sejam iguais e que seja diferente daquilo que está no seu entorno, ok? E aí você vai separando. O objetivo da regionalização é você facilitar o planejamento. Você consegue estudar um local de acordo com as características mais específicas daquele lugar. Então você cria a regionalização, ok? E no Brasil a gente tem as duas formas. Uma forma onde prevaleceu critérios geográficos, né, que levaram em consideração principalmente aspectos da geografia física, como a formação vegetal, o tipo de solo, o tipo de relevo, ainda que levou em consideração outros aspectos, esses são os principais. E essa regionalização é a oficial do IBGE. A gente vai ler ali como está organizado no livro, mas só para adiantar. E tem a regionalização que a gente viu também, que é uma regionalização chamada de geoeconômica, que deu prioridade às questões socioeconômicas. Foi verificado se na cada região qual era o tipo de atividade econômica, como a sociedade vivia, como era a qualidade de vida, como eram as condições para que aquele local tivesse capacidade de se desenvolver. Como, por exemplo, a região do Nordeste, ela tem uma grande parte do seu território influenciada pelo clima árido. Então, essa região que tem pouca umidade vai ter dificuldade de desenvolvimento ali, de plantas, de construir uma indústria, vai ter dificuldade das pessoas habitarem. Então, mesmo que tenham pessoas lá, são poucas pessoas, mesmo que tenha alguma indústria, alguma fábrica que consigam montar, não é com toda facilidade, então isso atrapalha. Isso compromete o desenvolvimento socioeconômico da região. E essa regionalização ela não leva em conta só a divisão dos estados, mas ela leva em conta essas características socioeconômicas. Por isso que a gente até falou nas aulas que tinha um destaque aí para a porção norte de Minas Gerais, que a maior parte de Minas Gerais está na região centro-sul, e o norte de Minas Gerais, né, ou seja, tira um pedaço ali que é incluído na regionalização na região Nordeste, sendo que a maior parte de Minas Gerais está na região Centro-Sul.
E aí, por que isso acontece? Porque a região norte de Minas Gerais tem as características físicas da região nordeste e por isso ela tem naquela porção ali uma dificuldade de desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento de indústria, a dificuldade de ocupação pela população. Então aquele local acaba ficando um pouco atrasado socioeconomicamente. Devido a essas dificuldades, ele acaba sendo considerado parte da região Nordeste, já que esse foi o critério principal. E a outra região que a gente tem, além de Nordeste e Centro-Sul, a gente tem, né, a região Centro-Sul, ela tem ali os estados, né, as áreas que conseguiram se desenvolver socioeconomicamente de forma mais significativa do que as outras regiões. E esses lugares têm uma indústria mais avançada, é mais urbanizado, tem melhor qualidade de vida para a população, tem um desenvolvimento bem maior. E a gente tem a outra região, que é a Amazônia. Então, a Amazônia, onde prevalece a maior parte de floresta, onde o tipo de economia é mais ou menos parecida, né? Já que é um local que o desenvolvimento já não é a falta de umidade, já não é o clima árido, lá já no caso já tem um clima predominantemente equatorial e o tipo de economia é parecida, mas tem uma quantidade muito grande de floresta e as características socioeconômicas dali são similares, são parecidas. Então nessa divisão geoeconômica, a gente tem três áreas: região Nordeste, região Centro-Sul e região Amazônia, ok? E então essas três se enquadram aí pelo critério socioeconômico. E a gente vai dar uma olhada aqui, a gente estudou essas duas formas de regionalização, a gente vai dar uma olhada na regionalização oficial do IBGE, que divide o nosso território em 5 regiões. Então vamos lá. Regionalização do Brasil. Frequentemente, já vai estar aparecendo para vocês, vamos ver, aparecer. Regionalização do Brasil. Frequentemente as pessoas atribuem diversos significados à palavra região. Por exemplo, a região mais quente, a região com mais rios, a região do corpo, ou seja, trata-se de um termo empregado em geral para diferenciar uma área da outra, independentemente do seu tipo ou tamanho. As regionalizações são criadas com base em critérios previamente definidos e agrupam áreas que apresentam aspectos comuns ou semelhantes. Dividir o território em várias regiões pode ser muito útil para o planejamento territorial e para a gestão de políticas públicas. Então, facilita aí o planejamento, facilita políticas públicas. Ou seja, investimento por parte do governo em uma determinada área que tem as mesmas características. Então, olha só, a divisão regional do IBGE, a divisão regional oficialmente usada no Brasil, foi criada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, em 1969. A proposta do IBGE considerou as características naturais, econômicas, culturais semelhantes entre os estados. Essa definição foi feita com base em pesquisas estatísticas e populacionais sobre o território, levando em conta os limites estaduais. Como eu falei, a outra regionalização não considera só os limites do estado, ela vai considerar as características daquela área. Já essa, ela vai ver a característica principal de cada estado e aí vai incluir aquele estado completo, ou numa região ou em outra. Então vamos dar uma olhada aqui na regionalização, vamos diminuir um pouquinho o desenho, para que vocês possam visualizar todo. Então o IBGE divide nessas 5 porções: região norte, que é o verde, região nordeste, que é o rosa, região lilás, que é a região centro-oeste, região amarela, vamos falar ao contrário, né? A região centro-oeste, que é essa da cor lilás, a região sudeste, que é a amarela, e a marrom embaixo, que é a região sul. Então, só para a gente identificar, principalmente
dessas duas regiões que a gente, essas três regiões que a gente vai usar, deixa eu ver se são três, são mais. Os estados de cada região, né? Vamos lá pelo norte primeiro. Ali inclui o Acre, Amazonas, Roraima, que é o que está lá em cima, Rondônia, o que está embaixo com RO, Pará, que está no meio grandão lá, Amapá, que é o que está lá em cima também, com AP, e o Tocantins. Esses são estados que compõem a região norte. O rosa, que é a região nordeste, conta ali com Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. O amarelo conta com Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Esses quatro formam aí a região sudeste. Esse lilás é a região centro-oeste e é formada por Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Lembrando que Mato Grosso do Sul e Goiás são estados. E o Distrito Federal, né, a gente fala que não é o estado, não é chamado de estado. Ele é uma unidade federativa, mas é um distrito. Então, diferencia aí de estado. Na região centro-oeste, o correto é a gente dizer que dos 4 territórios que tem na região centro-oeste, 3 são estados e 1 é o Distrito Federal, ok? E a última lá embaixo, que é o marrom, e ele tem ali, conta com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São os 3 estados do sul, ok? Vocês vão precisar identificar esses estados na prova. Qualquer coisa é só pesquisar no livro um outro mapa que tenha o nome completo, mas identificando de qual região participa cada um. É só vocês usarem a legenda que está ali embaixo. Vou marcar a legenda aqui para vocês. Ó, só ver aqui a legenda, ó. Viu aqui, ó, o verde, aqui norte, o rosa, nordeste, o lilás, centro-oeste, o amarelo, sudeste e o marrom, meio caramelo aí, sul, ok? É só identificar lá, abrir na página 337 e vocês fazerem a questão, ok? Agora a gente vai aqui para outra página para ver, identificar aqui algumas coisas relacionadas à região centro-oeste. Opa, volta. Então vamos lá. Então, região centro-oeste em números, né? Vamos ver o mapa direto, a gente já deu uma lida aqui, né? A região centro-oeste é formada por 3 estados, além do Distrito Federal, conforme podemos observar no mapa a seguir, sua área corresponde a cerca de 20% do território nacional. Vamos ver o mapa. Ó, região centro-oeste. Essa é a divisão política. A gente consegue centralizar. Então, esse é o mapa da região centro-oeste. Naquele mapa anterior era o que estava em lilás. Hoje, esse aqui a gente está apresentando tanto os estados e o Distrito Federal, como as capitais. Então, Mato Grosso, que é esse MT aqui. Capital, Cuiabá. Goiás. Capital, Goiânia. Mato Grosso do Sul, capital, Campo Grande. E Distrito Federal, que tem como capital Brasília, que também é a capital do Brasil. Ok? Entre as informações principais aí que a gente tem, a gente pode encontrar o estado, ou melhor, o território, né, porque tem o Distrito Federal, aquele que é mais populoso, a gente pode encontrar, né, que tem 3.334.544 pessoas, isso em 2017. Então, Mato Grosso está na frente, né?
Tararara. Não tá na frente não. 3. Aqui, ó. Goiás é o que tem mais. 6.778.772. Qual o estado mais populoso da região centro-oeste? Goiás. Ok? Qual o maior estado? Né? Então vamos ver aqui, ó. 340 mil, aqui 5 mil, 357 mil, 903 mil. Então o maior é Mato Grosso. O maior é Mato Grosso e o mais populoso, Goiás. E a gente tem também a questão do produto interno bruto, que é toda a riqueza que tem um território. Então, esse aqui tem em milhões, né, calculado aí em 2015, 47 milhões. Deixa eu marcar aqui. 47.107.000. E o que tem mais aqui é que o Goiás também é 88 milhões. Ok? Então, o mais populoso Goiás, o que tem também maior PIB, que é o Produto Interno Bruto, é Goiás. Ok? O que tem menor vai ser o Distrito Federal, com 5.685.000. Então a gente tem aí alguns dados que a gente pode usar para fazer a nossa prova, destacando aí as duas formas de regionalização, né? Uma por questão geoeconômica, a outra por questão geográfica. Essa por questão geográfica é a oficial usada pelo IBGE e divide o país em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E a gente vai ver os destaques que tem no Centro-Oeste. Então tá aí. A gente fica até a próxima aula e boa prova para vocês.